Mais uma vez, Senhor, nesta manhã nós oramos a Ti, com gratidão no coração, pelo fato do nosso Senhor Jesus Cristo, num domingo como esse, ter ressuscitado dentre os mortos, completando a sua obra redentiva. E esta manhã, Pai, nós estamos aqui para recordar e meditar a respeito desse acontecimento. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo conduza a nossa mente, enquanto investigamos as profundezas da Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero conduzir vocês a Romanos capítulo 3. Em virtude da data de hoje, nós estamos abrindo um parênteses nas nossas meditações em 1 Coríntios. E eu gostaria de retomar com vocês algo a respeito da obra do Senhor Jesus. Romanos 3, a nossa leitura vai do verso 21 até o verso 24. E nós vamos, irmãos, tentar, através desses versículos, explicar a relação que existe entre a Páscoa e a justiça de Deus. Então eu quero falar de Páscoa, evidentemente, mas nós vamos falar da Páscoa dentro desse quadro, dentro dessa ótica da justiça de Deus. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas existem dois aspectos da justiça de Deus, e que muitas vezes, por falta de entendimento, as pessoas têm uma ideia errada sobre o ser do nosso Deus. Existe um aspecto do ser de Deus que é punitivo, e existe um outro aspecto do ser divino que é redentivo. Então existe uma justiça que pune, e existe uma justiça que redime. Há um aspecto do ser de Deus onde ele pune o pecado, e há um outro aspecto no qual ele salva pecadores. E eu vou tentar demonstrar para os irmãos essa manhã que esses dois aspectos da justiça de Deus que parecem para algumas pessoas irreconciliáveis, esses dois aspectos eles são eternamente reconciliados no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que em Jesus Cristo, tanto a justiça punitiva é realizada, quanto a justiça redentiva também é proclamada. Se nós pudéssemos aqui em Romanos capítulo 3 ver um versículo sobre a justiça punitiva, está no versículo 9. Veja aí comigo, por favor. No versículo 9 ele fala assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então ele diz aqui que todas as pessoas estão debaixo do pecado. Essa expressão é uma expressão muito importante na Bíblia. O que é estar debaixo do pecado? Estar debaixo do pecado, de acordo com o Novo Testamento, é ser escravo do pecado e estar numa condição de incapacidade de sair desse estado de perdição. É estar condenado, é estar debaixo da ira de Deus, é ser objeto do desfavor divino, condenado ao inferno. Isso é o que significa estar debaixo do pecado. E Paulo está dizendo aqui, todos estão nessa condição. Tanto os judeus, que se achavam muito merecedores de Deus, porque foram um povo escolhido, como os gregos aqui, e a palavra gregos aqui você deve entender que Paulo está usando no sentido geral, para mostrar todo aquele que não é judeu. Então, isso aqui, irmãos, é a justiça punitiva de Deus. Esse aqui é o aspecto do ser divino no qual ele pune o pecado e os pecadores. Agora, a partir do versículo 21, nós temos a virada dessa situação. Ele começa o versículo 21 com uma conjunção mas. Se você não sabia, esse é o mas mais glorioso da história da humanidade. Nesse mas aqui está incluído o evangelho, está incluída a nossa esperança, está incluída as boas notícias, né? Eu já ilustrei aqui na igreja alguns anos atrás, que é como se você tivesse recebido a pior notícia da sua vida, que você tem um câncer em estado terminal e que você está numa situação terrível e de repente o médico olha para você e diz assim, mas
E esse mais simplesmente suscita todas as suas esperanças, né? Imagina um médico malvado dizendo assim: mais tarde eu falo com você. Não, eu quero saber agora o que é esse mais. Ele sugere que tem alguma coisa boa, tem uma esperança. Então, esse mas aqui em Paulo é a dobradiça da porta, é a virada da chave, é a nossa esperança. Ele mostrou até o capítulo 3 a justiça punitiva de Deus. Então, se ele encerrasse aqui no versículo 20, só seriam más notícias, seriam as notícias que nós estamos perdidos, nós estamos condenados, nós recebemos a pior notícia do mundo. Deus existe, Deus é justo, Deus é santo e Ele pune pecado. Eu sou pecador, então estou condenado, não tem salvação. No entanto, o verso 21 começa com o mas. Esse mas aqui, como eu disse, é a virada de chave para o apóstolo Paulo mostrar como Deus reverte essa situação. Tem uma condenação pairando sobre cada um de nós. Como é que Deus supera isso? Como é que Deus muda essa nossa condição? Como é que nós podemos recuperar aquela retidão que havia nos nossos pais no Jardim do Éden? Eles viviam no estado de perfeição, eles perderam isso. E esse mas do apóstolo Paulo é para escrever como nós podemos recuperar essa retidão, como nós podemos nos tornar justos aos olhos de Deus, como é que Deus pode nos aceitar, sendo nós pecadores, mas ao mesmo tempo sem abrir mão da sua justiça. E como eu disse, a chave de tudo isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a explicação de como Deus supera os nossos pecados e nos salva sem abrir mão da sua justiça. E eu quero dizer para os irmãos essa manhã que esse é o cerne da Páscoa. É o cerne da Páscoa. Essa mensagem que eu vou trazer para os irmãos hoje de manhã é basicamente a mensagem do Evangelho. Mas existem muitas óticas pelas quais você pode olhar o Evangelho. E nós vamos olhar por essa ótica que eu disse para vocês, da justiça de Deus. Como é que Deus é justo na aplicação do Evangelho. Mas vamos lá, vamos começar com o versículo 21, me acompanhe aí, versículo por versículo, frase por frase. Tudo que tem aqui, irmãos, é absolutamente importante. Isso aqui é maná, isso aqui é o Evangelho, isso aqui tem que estar vivo dentro de nós. Então ele começa o versículo 21 dizendo assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A expressão mais importante dessa epístola e desse versículo é justiça de Deus. Todos vocês precisam entender isso aqui. Quem não entendeu o significado de justiça de Deus, simplesmente não é cristão. Entenda bem isso. Então isso aqui não é só um conhecimento intelectual. Isso aqui tem a ver com a sua identidade espiritual. Se você é um cristão de fato, você entende o que é justiça de Deus e quais são os seus desdobramentos. Então, irmãos, justiça de Deus é uma expressão. Mas essa expressão, se você for desempacotar ela, tem um monte de coisa maravilhosa aqui. Então eu quero tentar hoje usar uma parte da nossa manhã para explicar para vocês o que é que está embutido, o que é que está eclipsado nessa expressão justiça de Deus. E você que não aprendeu hoje, é a sua oportunidade, porque isso aqui é o significado do Evangelho e a razão da nossa Páscoa. O que significa justiça de Deus? Em primeiro lugar, justiça de Deus aponta para um Deus justo. Existe um Deus, e esse Deus é santo, ele é justo, ele é coerente. Irmãos, um juiz justo, ele trata o réu de acordo com o seu merecimento. E na lei de Deus está escrito que o salário do pecado é a morte, e que a alma que pecar, essa morrerá. Então, se Deus existe, uma vez que Deus existe, e Deus é um juiz justo, espera-se que ele aplique essa lei nos pecadores. Que ele seja coerente com o seu próprio ser, com aquelas leis que ele entregou para a humanidade. Isso significa, meus irmãos, que se Deus planeja salvar pecadores, ele tem que fazer isso de uma forma que ele não deixe de punir o pecado. Porque se ele fizer isso,
se ele simplesmente rasgar a nossa ficha corrida, dizer, ó, tá aqui os seus pecados, tá tudo rasgado, vamos esquecer isso aqui, vamos varrer isso aqui para debaixo do tapete. Se ele fizer isso, ele deixa de ser justo, ele deixa de ser santo, ele deixa de agir conforme a sua natureza. O nosso Deus possui uma santidade absoluta que exige a punição de pecado. Então Deus é santo, ele é justo e ele é coerente com as suas leis. Então, se ele quer salvar pecadores, ele tem que salvar de um modo que a sua justiça não seja suprimida, que a sua justiça não seja ignorada. Segunda ideia que está embutida nessa expressão justiça de Deus, é que justiça de Deus tem a ver com o fato de que Deus nos dá justiça. Essa informação que eu queria dizer para vocês é a mais importante de tudo que eu vou falar aqui hoje de manhã. Deus nos dá justiça. Deus nos torna justos. Deus nos concede retidão, integridade. E a pergunta mais importante é, como é que ele faz isso? Eu não tenho retidão absoluta. Eu não sou uma pessoa perfeita. Então, como é que Deus me dá justiça? Como é que ele me dá retidão se eu não a possuo? É aí que entra a pessoa de Jesus. Deus toma a justiça de Jesus, o único justo que viveu vida íntegra completa nesse mundo, e ele transfere para pecadores como eu. E aquela justiça de Jesus se passa a ser minha. É isso que significa justiça de Deus. Justiça de Deus em Romanos, irmãos, não é aquela qualidade na qual Deus nos condena por sermos pecadores. Justiça de Deus é a justiça redentora. É como se Deus tomasse todas as perfeições de Cristo, a sua integridade, a sua pureza completa, cada ato correto, íntegro de Jesus. O Senhor pegasse tudo isso e dissesse, é seu. É seu. E agora eu vou tratar você não mais nas bases das suas transgressões, eu vou tratar você na base da justiça do meu filho. É como se Deus, quando olhasse para você, ele olhasse para você com os óculos da justiça de Cristo. Ele não está vendo mais as suas transgressões, ele está vendo a integridade do seu filho. É isso, irmãos, que significa a justiça de Deus. Essa foi a descoberta mais importante da Reforma Protestante. Se você já leu alguma coisa da história de Martinho Lutero, Martinho Lutero vivia atormentado com essa expressão justiça de Deus. Ele achava que justiça de Deus se resumia simplesmente a esse aspecto punitivo do ser de Deus. Então toda vez que ele lia justiça de Deus em Romanos, que ele lia justiça de Deus em Romanos, ele ficava simplesmente desesperado. Eu estou condenado, eu sou pecador, não tem justo, não tem nenhum sequer, a alma que pecar essa morrerá, eu estou perdido. Mas a história conta que quando ele entendeu que justiça de Deus não é simplesmente um aspecto punitivo, mas é Deus nos dando a justiça de Cristo, tomando a justiça de Cristo e contando como sendo nossa, ele diz que simplesmente os céus se abriram. Irmãos, essa justiça de Deus, redentora, ela transcende o nosso senso de justiça. Vocês sabem que no nosso sistema jurídico ocidental, ele funciona todo na base da meritocracia. Então você é punido, inocentado de acordo com as provas. E isso é uma coisa correta, isso é uma coisa justa. Mas eu queria dizer para vocês que a justiça de Deus transcende isso. A justiça de Deus é além disso. Porque na justiça de Deus acontece um tipo de coisa que não pode acontecer na nossa justiça. Na nossa justiça, uma pessoa não pode se oferecer para ir para a cadeia no lugar de outro. Na nossa justiça, não se aceita que uma pessoa ofereça a sua vida para morrer no lugar de outra pessoa. Os nossos juízes não aceitam, isso não cabe dentro do nosso sistema jurídico. Mas na justiça de Deus acontece. Na justiça de Deus, o Senhor aceita que um inocente tome o lugar do culpado. Na justiça de Deus, ele aceita que uma pessoa pura, sem pecado, receba sobre ele toda a condenação, toda a ira que deveria cair sobre o pecador. E, irmãos, pelo fato de a gente ter
um senso de justiça interior muito meritocrático, as pessoas têm dificuldade de aceitar o evangelho. As pessoas têm dificuldade de aceitar essa mensagem. Não foram poucas as vezes que eu falei essa mensagem que eu estou dizendo para vocês aqui essa manhã, e as pessoas dizerem mais ou menos assim: mas eu não tenho que fazer nada. Sim, mas e a minha parte? Não, vocês sabem que Jesus morreu, mas eu tenho que fazer a minha parte. Aí eu digo: não, você não tem que fazer nada. Cristo já fez tudo. Ele já sofreu toda a ira. Você não precisa conquistar nada, é simplesmente uma dádiva, é um presente, é um dom. É a generosidade absoluta divina em operação. Ele está te dando aquilo que você não merece. E as pessoas, irmãos, têm dificuldade de aceitar isso. As pessoas querem um outro caminho, que é o caminho do legalismo. Existem dois caminhos religiosos. Existe o caminho do legalismo e existe o caminho da graça. O caminho da graça é esse que eu estou descrevendo aqui para vocês. Deus vem, realiza toda a obra e Ele simplesmente vem e aplica a você e diz: é seu. É um presente, você não precisa fazer nada. Meu filho já fez tudo. Isso é graça. E as pessoas não aceitam isso. Elas não gostam disso. Elas se sentem desconfortáveis com isso. Elas acham estranha essa mensagem. E elas preferem o caminho do legalismo. Qual é o caminho do legalismo? É você tentar conquistar o favor de Deus através do seu esforço. É você achar assim: não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. Deus salva, evidentemente, mas eu preciso ir até Ele, eu preciso querer, eu preciso ser uma boa pessoa, eu preciso cumprir certos padrões, certos mandamentos. Irmãos, a justiça de Deus, como eu disse, vai além disso. A justiça de Deus transcende as nossas noções do que é justo e injusto. A justiça de Deus mostra que, ao invés de Deus me punir, Ele puniu o seu filho. Ao invés dele me punir por causa da minha falta de retidão, Ele tomou a retidão do seu filho e me concedeu gratuitamente. E essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que eu comecei falando para vocês que quem não entendeu essa mensagem não é cristão. Porque essa mensagem é o cerne de todo o cristianismo. Há uma justiça perfeita que foi realizada no Calvário. Deus fez uma espécie de uma transação comercial. Ele pegou as suas injustiças e lançou no filho dele. E ele tomou as perfeições do filho dele e deu a você. E ele fez isso tudo gratuitamente. Antes de seguir, ainda eu queria trazer mais alguns 2 ou 3 esclarecimentos aqui a respeito da justiça de Deus. Primeiro, é que a justificação, que é a mesma coisa de justiça de Deus, é algo que acontece no céu, não é algo que acontece aqui na terra. Em outras palavras, eu estou dizendo que é uma mudança no seu status, não é uma mudança nos seus sentimentos. Eu estou falando isso porque algumas pessoas já me disseram: pastor, eu entendi esse lance da justiça de Deus, da justificação, mas eu não sinto que eu sou justificado. Eu não sinto. Ora, isso aqui, meus irmãos, não é para sentir. Isso aqui é um ato jurídico. Isso aqui é algo que acontece no céu. Imagina uma pessoa que acabou de casar, por exemplo, e ela diz assim: eu não me sinto casado. Ora, o que você sente não importa. Se você não se sente casado, isso não muda o seu status de pessoa casada. Então você tem um status mesmo que você não sinta. Então a justiça de Deus, a justificação funciona assim. Não é para você sentir. É simplesmente uma mudança na sua condição. No capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos frutos da justificação. Ele vai dizer que, embora você não sinta a justificação, os efeitos dela podem ser percebidos na sua vida. Ele vai falar de pureza de vida, ele vai falar de piedade, ele vai falar de luta contra o pecado. Mas aí nós não estamos falando mais de justificação, nós estamos falando de santificação. Então, as duas coisas sempre andam juntas. Onde tem uma, tem a outra. Mas elas são distintas. A justificação não faz de você uma pessoa melhor.
A justificação não torna você um ser humano mais íntegro, mais correto, não. O que faz isso é a santificação. Ela é um fruto da justificação. A justificação é basicamente Deus olhando para você, dentro de uma cena de um tribunal. Deus olhando para você, que é merecedor de condenação, e Ele declarando que você é inocente. Você não está mais debaixo da ira de Deus, você não tem nada a ser pago. Tudo o que você devia foi pago por Jesus Cristo na cruz. Isso é justificação, isso é justiça de Deus. Outro esclarecimento é que a justificação não é apenas um perdão. É mais do que isso, irmãos, é mais do que perdão. É uma remoção de culpa. É uma declaração de inocência. Quando você pede perdão para alguém, isso pressupõe que você cometeu um erro. Isso pressupõe que você fez alguma coisa errada, que você precisa acertar as contas com alguém. A justificação vai além disso, irmãos. É por isso que ela é tão profunda, ela é tão maravilhosa. Porque na justificação existe culpa. Então é como se Deus olhasse para mim e dissesse: Marcos, você é pecador e merece morrer. Isso é um fato. É a sua condição. Só que Deus toma a inocência, a retidão, a pureza de Cristo e me concede. E toma todos os pecados, toda a ira que deveria cair sobre mim e lança sobre o seu filho. E nesse momento, Deus olha para mim e diz: você é inocente. Então não é que você é perdoado, você é inocentado. É como se você não tivesse cometido nenhum pecado. É como se você nunca tivesse transgredido uma regra da lei de Deus. Porque Deus faz isso não a partir dos seus méritos, mas, como eu disse, através daquilo que Cristo fez. Então, quando Deus olha para você, Ele não vê mais as suas transgressões. Ele vê a retidão do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar como é maravilhosa essa justiça de Deus? E lembre-se que aqui Deus está punindo o pecado e ao mesmo tempo te salvando. É por isso que eu falei que Jesus Cristo é a pessoa que reconcilia a justiça punitiva de Deus e ao mesmo tempo a redenção, o perdão de pecados de pessoas que mereciam morrer. Porque Deus aplica a sua justiça no seu filho. O seu filho pagou a pena. O seu filho sofreu a dor. O seu filho gritou lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O seu filho ficou 3 dias dentro de um túmulo. E Deus recebe tudo aquilo como se fosse você. É como se você tivesse sido pendurado. É como se você tivesse sido morto. É como se você tivesse sofrido as chicotadas. É como se você tivesse sido objeto da ira. Deus toma tudo isso como sendo do seu filho. E a partir de então, você tem salvação. Isso é justiça de Deus, isso é justificação. Tem mais um esclarecimento. É que nessa justificação, você é simultaneamente justo e pecador. Esse é um ponto muito importante, é um ponto paradoxal, de tensão. Mas você continua cometendo pecados nesse mundo. Você continua cometendo pecados. A obra de santificação, evidentemente, vai crucificando o velho homem dentro de você. Mas vocês sabem que essa obra nunca será completa enquanto você estiver nesse mundo e nesse corpo. Quando Jesus Cristo voltar, então sim, nós receberemos um corpo de glória semelhante ao dele, e naquela ocasião a natureza pecaminosa simplesmente deixará de existir. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, nós vivemos num estado de já, mas ainda não. Nós já somos justos, mas ainda aguardamos a consumação dela na chegada do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, tudo que eu falei para vocês até agora foi apenas para explicar essa pequena expressão aí do verso 21. Justiça de Deus. Porque nós celebramos a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa, irmãos, porque nós estamos festejando a justiça de Deus. Essa justiça na qual Deus declara pecadores como sendo inocentes.
essa justiça na qual Deus toma as perfeições de Cristo e lança em nós e pune o nosso pecado no seu Filho. E ali Deus é justo porque Ele puniu o pecado, mas Ele é misericordioso porque Ele salva pessoas que não merecem. E tudo isso gratuitamente. Vocês subscrevem essa mensagem? Eu espero que sim, porque para ser cristão você tem que subscrever isso aqui. Vamos continuar, versículo 21 ainda. Como é que essa justiça nos chega? Nós explicamos aqui essa justiça, mas Paulo vai mostrar como é que essa justiça chegou até nós. Veja aí no versículo 21, ele fala assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando Paulo usa a expressão aqui, que essa justiça que ele está falando, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas, ele está dizendo basicamente o seguinte: eu não inventei essa doutrina. Eu não inventei. Essa doutrina, ela já estava no Antigo Testamento. Esse é o significado de leis e profetas. Nós falamos inclusive isso na escola dominical hoje, que expressão lei, profeta, salmo, é uma expressão para englobar o Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo que essa promessa de que Deus iria justificar pecadores através do sacrifício de outra pessoa, essa promessa já estava no Antigo Testamento. Só que ele se refere a ela de uma forma obscura. E como é que a gente fala, como é que a gente entende que é de uma forma obscura? Por causa dessa palavrinha do verso 21, se manifestou. Manifestou é literalmente tirar o véu. Então é como se ele estivesse dizendo o seguinte: essa doutrina estava no Antigo Testamento, mas é como se ela estivesse coberta por um véu. Então você não conseguia ver com clareza. Mas hoje, conhecendo o Novo Testamento, nós podemos nos voltar para o Antigo Testamento e claramente perceber essa doutrina. Então eu queria mostrar para vocês alguns versículos do Antigo Testamento que mostram, que provam isso que Paulo está dizendo. Que essa justificação da qual ele está falando, na qual Deus perdoa, ou melhor, justifica, inocenta pecadores por meio do seu Filho, ela já estava presente no Antigo Testamento. Qual é o capítulo do Antigo Testamento que essa doutrina simplesmente salta? Todo mundo sabe, não sabe? Qual é? Isaías 53. Vamos até lá, por favor. Eu tinha um professor no seminário que dizia que ele gostava de comparar o Antigo Testamento a uma cadeia de montanhas. Então, você pode lendo o Antigo Testamento, perceber certos picos de assuntos que são importantíssimos. E depois desce, vai lá para genealogias, aí depois sobe de novo. E ele dizia que o pico do Antigo Testamento é Isaías 53. Isaías 53 é o pequeno evangelho. Então, aqui, irmãos, está presente a doutrina da justificação. Você pode ver aí comigo, versículo 4. Ele fala assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja, irmãos, como é profundo esse versículo. De um lado o autor está dizendo: Ele tomou sobre nós as nossas enfermidades. Isto é, os nossos pecados, que aqui são chamados de enfermidades, Ele tomou sobre si. Mas ao mesmo tempo, quem foi que feriu Ele? Foi Deus que o feriu. Então ele está falando, Ele tomou pecados que não eram dele, e ali ele estava recebendo a punição divina. Aqui nós temos a doutrina da justificação. A doutrina da justificação está aqui. Deus lança os pecados nossos no seu Filho e pune o seu Filho em nosso lugar. Então, quando Paulo diz que foi testemunhado pela lei e pelos profetas, é para dizer que no Antigo Testamento nós já encontrávamos essa doutrina. No versículo 5 ele fala: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. Então, ele foi traspassado, ele foi moído, ele foi castigado, e ele sofreu todas essas dores para que a gente tivesse paz. Paz com quem, irmãos? Paz interior é paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Não? Então, essa morte desse ente que aqui é chamado servo, seria uma reconciliação entre nós e Deus. E estabelecer a paz entre nós e o Criador. Isso aqui é justificação. Mas para não ficar, para quem ainda não ficou muito claro, olha o verso 11. Ele diz assim: ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aqui, se você não percebeu, essa frase aqui traz embutida a ressurreição de Jesus. Então, o texto fala que ele vai morrer, que ele vai ser punido por Deus, mas depois ele vai olhar para trás, olhar para aquilo que ele fez, e ele vai ficar satisfeito, ele vai ficar feliz. Então, para ele olhar para o que ele fez e ficar feliz, ele teria que estar vivo. Então, aqui já tem a ressurreição de Jesus Cristo sendo indicada. Aí diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, vocês vejam que ele é justo, ele é íntegro, ele é perfeito. Com o seu conhecimento, o que é que o texto diz? Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então está dizendo que ele vai justificar pessoas, ele vai inocentar pessoas, ele vai declarar que algumas pessoas são justas. E ele vai fazer isso através da sua obra. Então, meus irmãos, isso aqui é para explicar o que Paulo disse. Que essa justiça de Deus que ele estava explicando, essa justiça na qual o inocente recebe a punição, Paulo não inventou essa mensagem, ela já estava na lei e nos profetas. No Salmo 32, só para vocês verem que os salmos também falam a respeito do Senhor Jesus Cristo, da obra que ele ia fazer. No Salmo 32 nós temos uma outra declaração sobre esse mesmo assunto. Salmo 32, verso 2. E tem muitos versículos, irmãos, que são lindos. E na minha escala de beleza, o versículo 2 do Salmo 32 está entre os mais belos do Antigo Testamento. Diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Quem são os bem-aventurados? Quem são os felizes, de acordo aqui com Davi? São aqueles em que o Senhor Jesus não atribui iniquidade. O que é atribuir iniquidade? É punir a pessoa de acordo com as suas injustiças. Então, é Deus simplesmente suspender o pagamento justo que aquela pessoa deveria receber. Esses são os felizes. Bem-aventurados são aqueles que não são punidos pelos seus próprios pecados. Bem-aventurados são aqueles cujos pecados são punidos em uma outra pessoa. Esse é o argumento aqui do autor. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz: eu não criei essa doutrina. Essa doutrina já estava na lei e nos profetas. Mas como eu disse para vocês, ela estava de uma forma velada. Ela estava presente, mas ela tinha um véu. Ela estava encoberta. Você pode ver essa doutrina nos sacrifícios. O que eram os sacrifícios, senão o sangue derramado de um outro ente que não era o próprio pecador? Então ali já estava sendo apresentado no Antigo Testamento que Deus aceitaria o derramamento de sangue de outra pessoa para que pecadores fossem perdoados dos seus pecados. Volte lá para Romanos. Vamos continuar. Vocês verem, né, como Paulo tem muita coisa, né? A gente só no versículo tem tanta coisa a ser observada aqui. Então ele diz, eu quero chamar a atenção de vocês para a palavrinha agora. No verso 21. Ele diz assim: mas agora. O que é o agora nos escritos de Paulo? O agora é o momento em que o véu cai. Então ele diz que essa doutrina já estava no Antigo Testamento, só que ela estava coberta por um véu.
Mas tem o agora no plano de Deus. O agora é o momento em que esse véu cai e essa doutrina simplesmente se torna clara como o dia. Qual é o agora de Paulo? É a chegada do Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu, ele viveu uma vida perfeita, ele nunca cometeu nenhum pecado, ele foi crucificado inocentemente, ele morreu, ele foi punido, ele disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava recebendo ali o pagamento por pecados que ele não cometeu, e ele ressuscitou ao terceiro dia, como prova de que ele venceu a morte, e o Pai aceitou o seu sacrifício. Esse é o agora de Paulo. É o agora de Paulo. Então é o momento em que o véu cai. É o momento que fica tudo claro para a gente. Agora nós podemos ver claramente como Deus tem salvado pecadores ao longo do Antigo Testamento. E a partir desse momento, irmãos, os símbolos do Antigo Testamento simplesmente caducaram. Uma das razões pelas quais nós não usamos aqui na igreja símbolos judaicos, nós não temos castiçais, nós não temos um santo dos santos, nós não temos um ofício sacerdotal com uma roupa diferente, não fazemos sacrifício de animais, nós não matamos o cordeiro pascal. Até algumas igrejas evangélicas que infelizmente estão fazendo isso, mas é pura bobagem. Nós não sacrificamos o cordeiro. Por que nós não fazemos isso? Porque tudo isso eram símbolos. Tudo isso eram sombras. Tudo isso fazia parte desse véu que estava cobrindo a doutrina da justificação. Quando Cristo se manifestou, o agora de Deus aconteceu, essas coisas cumpriram-se todas e elas perderam seu sentido. Então nós hoje não precisamos mais disso, irmãos. Nós não precisamos de uma foto quando nós temos a pessoa amada do nosso lado. Nós não precisamos, não tem sentido nenhum. Então eu gostaria muito, você cristão, que você concebesse o privilégio de viver no agora de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu estou vivendo no agora de Deus. O maior profeta do Antigo Testamento foi Moisés. Moisés teve experiências magníficas com Deus, grandiosas. Ele conversou com o Senhor face a face. Mas ele não conheceu o agora de Deus como você conhece. Nenhum dos grandes heróis do Antigo Testamento tiveram o privilégio de ver o que você está vendo hoje. Eles tiveram contato com essas coisas aqui. Mas como eu disse, irmãos, elas estavam cobertas com véu. É só no agora de Deus que ela se manifestou, que o véu foi tirado e nós podemos compreender com clareza o modo como o Senhor salva pecadores. É isso que Paulo quer dizer no verso 21, quando ele fala, mas agora. Ele também fala, sem lei. Essa expressão aqui é muito importante. O que ele quer dizer com sem lei? É basicamente para afirmar que, para você ter contato com essa justiça, para você ser abençoado com ela, não é necessário a lei de Moisés. Você não precisa dos 10 mandamentos. É sem lei, porque Paulo está dizendo, é sem exigência. A lei, irmãos, ela te dá um código, ela te dá um conjunto de regras e diz, cumpre. Na justificação, Deus não te dá nenhum código. Ele simplesmente diz, é um dom, é um presente, é gratuito. Deus dá o Espírito Santo, que ajuda você a cumprir a lei de Deus, mas a lei de Deus não é uma exigência para ser justificado. No verso 22 ele acrescenta mais alguns elementos. Olha que interessante essa expressão. Ele fala no verso 22 assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então ele fala, como é que você acessa essa justiça que foi realizada, essa justiça que Deus entrega a pecadores condenados? Ele fala, é mediante a fé. Você precisa de fé. Fé é o instrumento para você receber a justificação. Agora, é preciso entender o que é fé aqui. Fé, irmãos, não é aquela fé comum na qual você entra num avião,
e acredita que o avião vai cumprir o seu trajeto direitinho e pousar no destino que você gostaria. Né? Não é esse tipo de fé. Não é a fé de quem acredita em Deus, apenas acredita em Deus. Tem muita gente que fala isso, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus. E basicamente essa pessoa está dizendo que acredita na existência de Deus, essa pessoa está dizendo que crê que Deus é importante, mas essa fé, ela não é uma fé salvadora. A Bíblia inclusive chama essa fé de fé dos demônios. Por que fé dos demônios? Porque os demônios também acreditam na existência de Deus. Ele está falando aqui da fé salvadora. A fé salvadora. Essa fé salvadora, irmãos, ela não é gerada no coração do ser humano. Essa fé salvadora é um dom de Deus. É um presente de Deus. É o Espírito Santo que gera ela dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E sabe uma das marcas dessa fé salvadora? Olha o versículo 23. Versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe qual é uma das evidências da fé salvadora? É o ser humano se reconhecer dentro da estrutura desse versículo. Eu sou pecador e eu sou carente da glória de Deus. O que é que significa ser carente da glória de Deus? Aquela luz gloriosa, divina, que existia nos nossos pais no jardim do Éden, ela foi envolvida pelo pecado quando os nossos pais caíram. E a partir de então, eles foram afastados de Deus. Então, quando uma pessoa se reconhece carente da glória de Deus, é como se ela estivesse dizendo assim: eu não tenho nada para oferecer para Deus. Eu não tenho condição de me salvar através do meu próprio esforço. Eu estou perdido. Eu dependo exclusivamente da generosidade de Deus. Essa, irmãos, é uma das fortes evidências da fé salvadora. É quando o ser humano reconhece que ele não tem condições de se salvar, que ele não pode fazer nada por si mesmo, e ele desiste completamente de todas as suas pretensões, dos seus esforços religiosos, e ele se agarra exclusivamente em Jesus Cristo, clamando por sua misericórdia. Onde você vê isso? Ali a fé salvadora. Quando Jesus esteve nesse mundo, ele iniciou a sua pregação, em Marcos 1,16 fala isso. Ele declarou assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a fé salvadora, ela envolve essa desistência de si mesmo, o arrependimento pelos seus pecados e a crença em que Cristo morreu pelos seus pecados como um pagamento por suas injustiças. Então, irmãos, tudo isso que nós vimos aqui é para explicar como é que a justificação chega para a gente. Paulo falou que ela chega através dos escritos do Antigo Testamento, ela chega sem lei e ela chega por meio da fé. Versículo 24, nós temos a origem, a procedência, de onde vem essa justificação tão magnífica. Paulo diz assim, irmãos, olha: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês perceberam, Paulo é redundante aqui. Gratuitamente de graça. Se você estivesse fazendo lá uma prova de um concurso, né, uma redação na escola, e você escrevesse gratuitamente de graça, né, um bom professor ia riscar, né? Eu dava um X na prova completa, assim, de fora a fora. Ah, como era maravilhoso quando eu fazia isso. Estou com saudade, viu? O pastor Danilo estava dizendo para eu dar uma prova. Não, foi o Tiago, né? O diácono Tiago, vocês agradeçam a ele. Ele estava pedindo para fazer uma prova com vocês de bibliologia. Então, irmãos, Paulo está sendo redundante aqui. Por que ele diz gratuitamente de graça? Primeiro, é para mostrar, irmãos, que nós temos resistência em aceitar isso aqui. Nós temos resistência. Como eu disse, eu já preguei essa mensagem para muitas pessoas, e as pessoas simplesmente ficam desconfiadas. Ah, pastor, mas esse negócio aí está muito estranho, quer dizer que eu não vou fazer nada.
Sei não, hein? Eu acho que esse negócio está meio equivocado. Eu acho que Jesus fez, mas eu tenho que dar a minha contribuição também. Se eu não fizer nada, Deus não vai olhar para mim com compaixão, esse tipo de coisa. Paulo é redundante aqui por causa disso, para dizer, olha, é gratuito, é um presente mesmo, é um dom. Você não merece, você não conquista. Deus simplesmente te entrega, e Ele te entrega de forma livre, de forma gratuita. Só que é gratuita, mas não foi barata. É isso que ele diz no restante do versículo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o quê? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É gratuita para você, mas custou caro. Custou muito caro. Custou o sangue do Filho de Deus. Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sofreu horrores. Ele foi tratado como um bandido nesse mundo e foi crucificado como um maldito de Deus. Ele sofreu horrores, ele sofreu o desprezo do Pai, ele carregou os seus pecados, ele sofreu o inferno na cruz. Então é gratuito para a gente, mas custou caro para o Senhor Deus. Isso é o processo de redenção. Então, irmãos, o que está sendo dito aqui é: toda a dor que o Senhor Jesus sofreu, todo o sofrimento que Ele padeceu, o abandono que Ele sofreu de Deus, as chicotadas, tudo que Ele padeceu na cruz, até a sua morte, Deus aceita aquilo como se fosse em nosso lugar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora Deus olha para você e Ele pode remir você. Ele pode receber você. Então o preço que foi pago foi o sangue precioso do Filho de Deus. E agora Deus pode remir você do mundo, da carne e do diabo. Então é de graça para a gente, mas custou a vida do Filho de Deus. Então, irmãos, como eu disse, isso aqui é o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho está nessa doutrina. É através dessa doutrina que nós conhecemos inclusive a identidade de uma igreja sadia. Você um dia está se mudando de cidade, vai precisar ir para outra igreja, ou você que está aqui vai de outra igreja, como é que você pode avaliar saúde, o púlpito da comunidade que você pertence, ou gostaria de pertencer? É o que se diz a respeito da justiça de Deus. E a pessoa do Senhor Jesus, como eu disse, reconcilia o aspecto punitivo e redentivo do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo é reconciliado eternamente nele. Para a gente terminar, eu quero trazer algumas reflexões finais, algumas lições, e depois nós vamos orar ao Senhor agradecendo por essa justificação tão maravilhosa. Em primeiro lugar, eu queria lembrar aos irmãos que a justificação é o tema que diferencia o verdadeiro cristianismo de todas as outras religiões. Se você pegar todas as religiões, elas são religiões de obras. Tem um código de conduta, tem alguma coisa a ser feita, tem um sacrifício. Você pegar cada religião, você vai ver isso. Tem um certo conjunto de leis que precisam ser cumpridas para que a pessoa fique de bem com a sua divindade, seja o Deus ou qualquer outro nome que a pessoa queira oferecer. Todas as religiões são religiões de obras. O homem tem que fazer sacrifícios, o homem tem que obedecer leis, o homem tem que cumprir certos ritos. A fé cristã é a única que é oposta a todas essas propostas. A fé cristã é assim. Não é o homem que vai a Deus através do seu esforço, mas o Deus Todo-Poderoso vem até o pecador impotente, perdido, falido, carente da sua glória. E esse Deus, segunda pessoa da Trindade, ele se oferece como um sacrifício. Me dá aqui o teu pecado e eu vou te dar a minha justiça. Me dá aqui as suas transgressões e eu vou te dar a minha iniquidade. Eu vou receber o castigo que você merece e você vai sair impune. Essa, irmãos, é a mensagem da fé
cristã. Deus se oferece como um sacrifício. É a mensagem do verdadeiro cristianismo e é o ponto que diferencia a nossa fé de todas as religiões. As pessoas gostam de dizer, todas as religiões são iguais, todas as religiões são iguais. Normalmente quem fala isso está se prendendo simplesmente a elementos periféricos. É claro que há certos elementos que as religiões se parecem. Todas as religiões têm um grupo de pessoas, todas as religiões têm reuniões, elas têm rituais de adoração, seja lá o que for. Mas essas questões são periféricas. Aqui nós estamos falando da essência, a raiz. A raiz é essa: ou eu me salvo, ou vem alguém e me salva. E a fé cristã é a única que proclama que Deus vem ao homem e se oferece como um sacrifício por ele. Se tem alguém aqui que não entregou a sua vida a Jesus Cristo ainda, eu espero muito e oro para que Deus abra a sua mente e você compreenda isso aqui com o seu coração. Eu espero muito que Deus destampe os seus ouvidos e você perceba que você é carente da glória de Deus. Que não há justiça nenhuma em você. Que tudo que você merece de Deus é punição e ira eterna. E que você veja isso. Mas sobretudo que você veja o mais de Deus. Essa virada de chave gloriosa. Que embora você esteja nessa condição de perdição, o Senhor hoje gratuitamente te oferece salvação. A única coisa que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados. E crer que a morte de Jesus foi um pagamento por você. Acreditar que quando ele foi pendurado naquela cruz, ele recebeu toda a ira que você merecia receber. E se você, pela fé, der esse passo, se agarrar a esse sacrifício santo, você será de Deus hoje. Então faça isso hoje, entregue sua vida a Jesus. Senhor, aqui está o meu pecado. Me dá a justiça do teu filho. Aqui estão as minhas transgressões. Me dá a integridade de Jesus Cristo. Se você der esse passo, você vai ser salvo. Eu quero também me dirigir a todos que estão aqui, já andam com o Senhor, porém estão desmotivados, fracos, caídos espiritualmente, sem forças de levantar, às vezes com medo de orar, de voltar a falar com o Senhor. Essa doutrina aqui é um alento para você. Porque as pessoas, a Bíblia diz que aquelas pessoas que foram justificadas, elas nunca serão separadas do amor de Deus. É uma condição que não pode ser revertida. Então esse Deus que hoje você está fugindo, que você foge de orar, que você foge de ler sobre Ele, que você foge de vir à igreja, de interagir com os seus irmãos, esse Deus, Ele não está irado contra você. Esse Deus está pronto para te receber. Se você vir até Ele hoje, você não vai encontrar um juiz irado, mas você vai encontrar um pai amoroso, que coloca o anel no seu dedo, que coloca sandálias nos seus pés, que faz roupas de realeza e diz: olha, façamos uma festa. Esse filho meu estava morto e reviveu. Ele foi perdido e foi reencontrado. É hora de você recomeçar. É hora de você se voltar para o Senhor e crer que todas as suas transgressões foram carregadas por Jesus e Ele está pronto a te receber hoje. Eu também quero me dirigir àquelas pessoas que vivem com medo de perder a sua salvação. Eu considero isso um dos piores terrores que alguém pode experimentar nesse mundo. Tem muita gente vivendo assim. Muita gente que sofre, infelizmente às vezes não receberam uma boa instrução bíblica e vivem aterrorizados, com medo de Deus, com medo de ir para o inferno. A palavra diz que todos aqueles que foram justificados por Deus, eles não podem ser separados do amor dele. Não podem. Então o mesmo Deus que te escolheu, o mesmo Deus que te deu fé, o mesmo Deus que te regenera, é o mesmo Deus que santifica e é o mesmo Deus que vai sustentar você até o fim. Filipenses 1,7 diz isso, que aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo. Essa obra vai ser concluída. Quando o Senhor Jesus voltar, nenhum dos seus vai ficar espalhado pelo caminho. Todos. Então, lance esse medo fora. Se volte para o Senhor, se aproxime do Senhor, humilhado, agradecido por essa santa justificação. Mas não viva mais com medo
de Deus. Irmãos, eu concluo chamando vocês a relembrar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo como o ente mais precioso que existe nesse universo. Ele é a razão da nossa Páscoa. Ele é precioso porque Ele carregou a nossa culpa. Ele é precioso porque Ele nos deu dignidade espiritual. Ele não apenas nos salvou, a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes nos céus, que nós estamos assentados nas religiões celestiais em Cristo, e que um dia nós vamos nos sentar ao lado dEle enquanto Ele estiver julgando os anjos. A Bíblia diz que Ele não nos considera mais como servos, mas Ele nos trata como amigos. Então você que é do povo de Deus, você não é apenas mais numa engrenagem para fazer a roda girar, como se você fosse mais um CPF no meio de uma multidão. Não, você é amigo, é um trato pessoal, particular. Ele te chama pelo nome, Ele conhece a sua história. Jesus, meus irmãos, é absolutamente precioso. Nós não podemos viver derrotados, insatisfeitos, murmurando de tudo. Nós temos uma herança bendita. Nós temos vida eterna. Nós ainda vamos desfrutar de uma maravilhosa criação renovada, novos céus e nova terra. E você imagina que constelações e constelações, tudo criado, belíssimo. Jesus olhando para você e dizendo: eu fiz isso para você. Fiz isso para você, isso te pertence. Então eu espero que você veja que o Senhor Jesus é precioso. E que essa preciosidade de Cristo venha ornar a sua Páscoa. Ele é precioso na vida, Ele é precioso em nossa morte, e Ele vai permanecer precioso eternamente. Que Deus nos abençoe e que essa justiça maravilhosa de Deus venha aquecer os nossos corações essa manhã. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, por esse belo texto que meditamos hoje pela manhã. É maravilhoso, Senhor, ver a Tua revelação. É maravilhoso viver no agora de Deus, de conhecer a história toda, de compreender a Tua salvação sem os véus do Antigo Testamento. Te louvamos, Senhor, te louvamos por Jesus Cristo. Ele é precioso, Pai, Ele é o amado das nossas almas. Ele veio a esse mundo, Pai, e fez aquilo que nós não poderíamos fazer, que é viver uma vida perfeita, cumprindo a Tua lei e morrendo como um pagamento pelos nossos pecados. Permita, Senhor, que esse sacrifício glorioso, essa justiça santa, venha aquecer os nossos corações, venha nos ajudar a viver uma vida de gratidão, encher a nossa vida de esperança, dar significado a cada uma das nossas realizações, dar-nos força para enfrentar as provações, nos dá confiança diante da morte, esperança nos conflitos. Permita, Senhor, que essa justiça de Deus não seja apenas uma informação intelectual, mas que ela produza em nós reflexões profundas e transformação da nossa mente. Te agradecemos por esta manhã, te louvamos por todo o serviço que foi realizado aqui, e por fim nós oramos, Pai, por aquelas pessoas que ainda não creram em Ti, e oramos para que o Teu Santo Espírito produza fé salvadora, de modo que essas pessoas venham se lançar aos Teus pés hoje em arrependimento e fé. Pedimos isso para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.